Boa tarde, este é o Eclésia, hoje com um olhar pela atualidade da Igreja Católica. O terremoto no Japão continua a merecer a atenção da Igreja Católica um pouco por todo o mundo. Bento XVI manifestou-se impressionado com as imagens do terremoto e já disponibilizou $100 mil para ajudar as vítimas do sismo. Por cá, o secretário da Conferência Episcopal Portuguesa, o padre Manuel Morujão, apelou a uma onda de solidariedade para com as vítimas da catástrofe. Neste domingo, o drama que se abateu sobre o Japão mereceu uma consideração especial do Papa, que convidou os peregrinos presentes na Praça de São Pedro a associar-se na oração e na ajuda a uma nação que atravessa um momento de prova particularmente doloroso. As imagens do trágico terremoto e do consequente tsunami no Japão deixaram-nos a todos muito impressionados. Renovo a minha proximidade espiritual ao querido povo daquele país, que com dignidade e coragem está a enfrentar as consequências desta calamidade. Rezo pelas vítimas, por suas famílias e por todos os que sofrem por causa destes terríveis acontecimentos. Encorajo todos aqueles que, com louvável rapidez, estão comprometidos no auxílio. Permaneçamos unidos na oração. O Senhor está ao nosso lado. No domingo em que o Papa pronunciava estas palavras, também em todas as igrejas católicas do Japão era lançada uma campanha de solidariedade a favor das vítimas. Este gesto solidário foi anunciado pelo diretor executivo da Caritas do Japão. O bispo Isao Kikuchi, presidente da Caritas japonesa, afirmou, entretanto, ter recebido já muitas mensagens de todos os continentes, cheias de palavras de compaixão e de oração. Estamos muito gratos por essa solidariedade, assinalou o bispo que preside a Caritas japonesa. Entretanto, o Vaticano enviou já um donativo de $100 mil, cerca de 71 mil euros, para ajudar as vítimas do sismo. Antoni Figueiredo, do Conselho Pontifício Corunum, referiu à Rádio Vaticano que a Santa Sé está a trabalhar de perto com os bispos do Japão, a Confederação Internacional da Caritas e outras organizações. Também a Caritas Portuguesa demonstra a sua solidariedade para com as vítimas do terremoto no Japão e afirma a sua disponibilidade para ajudar, segundo um comunicado enviado à agência Eclésia. Em Portugal, o secretário da Conferência Episcopal, padre Manuel Morujão, apelou a uma onda de solidariedade para com as vítimas da catástrofe, afirmando que, neste momento, todos somos japoneses, todos sentimos o abalo do grande sismo do Japão. Deus vai estar presente nesta situação e vai querer utilizar os nossos corações pela oração, pela dádiva e pela partilha. A Conferência Episcopal Portuguesa divulgou uma nota pastoral sobre a beatificação de João Paulo II, agendada para o dia 1 de maio. Neste documento, os bispos portugueses lembram João Paulo II como o Papa de Fátima. Os bispos portugueses divulgaram na passada segunda-feira uma nota pastoral sobre a beatificação do Papa João Paulo II. O acontecimento, que terá lugar em Roma no próximo dia 1 de maio, será um acontecimento marcante para a Igreja Católica. É-o, sobretudo, para Portugal, pela ligação que João Paulo II manifestou à Virgem de Fátima. No documento, agora divulgado, a Conferência Episcopal Portuguesa fala do Papa de Fátima. Um ano depois do atentado, na Praça de São Pedro, a 13 de maio de 1982, veio à Cova da Iria para agradecer à Virgem o dom da vida. Voltou novamente em 1991 e em 2000 para beatificar duas das crianças testemunhas das aparições de Nossa Senhora. Qualificando a vida do Papa polaco como um sinal de esperança, o documento da Conferência Episcopal Portuguesa afirma em 5 pontos que a beatificação é um chamamento e uma oferta que a Igreja faz a todos os homens e mulheres de boa vontade. A nota pastoral elenca grandes traços da personalidade e da missão do Papa João Paulo II, apresentando-o como um homem de intensa vida interior, com uma invulgar capacidade de comunicação pessoal,
tanto diante de multidões como, em particular, atraindo magneticamente tantos jovens, entre os quais muitos que se afirmam estar distantes da Igreja. O futuro beato é ainda visto como um profeta de audazes intervenções em nome da justiça e da paz, destacando-se o seu papel na queda de regimes comunistas totalitários, na promoção dos direitos humanos e na defesa da vida e dos valores morais. João Paulo II foi para os bispos portugueses um servidor do amor e ternura pelos mais fracos e do perdão aos inimigos e uma testemunha da alegria na saúde e na doença, com máximo respeito pela vida. Lutou até ao fim, sem desistir de estar presente para confirmar a fé, a certeza do amor de Deus em todas as circunstâncias, mesmo aquelas que o mundo já não quer ver ou a que retirou a dignidade, refere a nota da Conferência Episcopal. No Vaticano, a 1 de maio, são esperados milhões de pessoas para a cerimónia de beatificação sob a presidência de Bento XVI. No âmbito da beatificação de Karol Wojtyła, os bispos portugueses convidam os fiéis a associarem-se à comemoração na celebração nacional marcada para o dia 13 de maio no Santuário de Fátima. Trata-se de um livro histórico que inaugura uma nova etapa na leitura dos Evangelhos. Foi nestes termos que o prefeito da Congregação para os Bispos se referiu ao novo livro de Bento XVI sobre Jesus de Nazaré. O novo livro do Papa, Jesus de Nazaré, segunda parte, da entrada em Jerusalém até à ressurreição, afirma Mark Howlett, transporta o leitor para um encontro com Jesus, uma figura conhecida que se mostra ainda mais próxima. O cardeal canadiano falava na conferência de imprensa que assinalava no Vaticano o lançamento oficial do segundo volume, em que o Papa escreve sobre a figura de Jesus e acerca da sua chave de leitura. Uma grande oportunidade e uma serenidade sábia foram as palavras proferidas por Dom Manuel Clemente durante a apresentação da mais recente obra de Bento XVI. Depois do lançamento no Vaticano, a Diocese do Porto arrancava assim com a apresentação de Jesus de Nazaré, da entrada em Jerusalém até à ressurreição. A sala da Universidade Católica no Porto foi pequena para acolher todos aqueles que quiseram ouvir as considerações de Dom Manuel Clemente sobre o livro Jesus de Nazaré, da entrada em Jerusalém até à ressurreição, o qual o prelado referiu como sendo uma obra muito útil e de uma reflexão total. Eu acho que a obra traz também uma outra contribuição de grande oportunidade, porque é a melhor concretização possível daquela passagem da primeira carta de Pedro, em que diz que os crentes devem estar disponíveis para dar razões da sua esperança e dá-las com serenidade, com cordialidade até. E é exatamente o que acontece neste livro. O Papa vai assim, discorrendo sobre todas as passagens bíblicas que o motivam e depois, com grande simplicidade e com grande cordialidade, os argumentos e os contra-argumentos até dos próprios autores vão sendo apresentados e deixam ao leitor a disponibilidade total para concluir, que certamente Bento XVI gostará que se conclua como ele próprio concluiu. Mas isto faz-se, repito, com uma grande serenidade, com uma grande verdade, com uma grande objetividade. No dia em que o nosso país recebia esta obra de 9 capítulos, dedicada aos momentos que precederam a morte e a ressurreição de Jesus, procurámos resposta para uma das questões levantadas no livro sobre a investigação histórica para a total compreensão da figura de Jesus. O Papa chama a atenção para essa relação indissociável entre fé e história, entre fé e razão, entre ciência e escritura. E esse é um debate que continua, que já vem de longe, não é? E que de tempos a tempos é necessário recuperar, não é? Para voltar a pôr as coisas no seu lugar. Isto é, a fé precisa de alguns pormenores desta história, mas não se esgota nos mesmos, nem precisa de todos eles. Portanto, nós estamos perante a relação a uma pessoa, não é? E como qualquer relação entre pessoas, precisa de rostos, precisa de alguns nomes, de alguns lugares, não é? Mas a pessoa, em realidade, é sempre maior do que as palavras. Por um lado, chamando a atenção da importância do trabalho histórico que se desenvolve em torno da figura de Jesus e dos textos que nos dão a conhecer, mas, por outro lado, dizendo que isso é só a antecâmara do mais importante
e que o mais importante é realmente a relação estabelecida com Jesus Cristo. E fica o desafio para o leitor, se quer ou não quer, também entrar nessa aventura que é deixar-se tocar pela pessoa de Jesus. A segunda parte de Jesus de Nazaré surge 4 anos depois do primeiro volume dedicado à vida de Cristo. Uma terceira parte está a ser escrita por Bento XVI, que vai abordar os chamados Evangelhos da infância. Em Lisboa, Dom José Policarpo associou-se também ao lançamento deste livro. O cardeal patriarca sublinha a figura apaixonante de Cristo que sobressai da escrita e da reflexão de Bento XVI. Dom José acrescenta que este é um bom guia no itinerário quaresmal em que a Igreja se encontra. No início da sua comunicação, Dom José Policarpo recordou a todos os que vieram a esta apresentação estar ali respondendo a um apelo do próprio Santo Padre para que este livro não fosse apresentado como uma qualquer obra literária. Em plena vivência quaresmal, esta é, diz Dom José Policarpo, uma orientação dada por Bento XVI para se acompanhar a caminhada de Jesus na sua última subida a Jerusalém. Este livro convida-nos a juntarmos-nos ao Senhor e a fazer com Ele a grande passagem, aquela que pode mudar definitivamente a nossa vida. Dom José afirmou ainda que neste livro se encontra o Cristo real, histórico e sinal de esperança. A obra Jesus de Nazaré, da entrada em Jerusalém até à ressurreição, relembra ao mundo que Bento XVI será sempre um grande teólogo, e nesta obra ele aponta o cristianismo como uma vida renovada. Acho que estão em recordar várias vezes que o cristianismo não é apenas uma nova moral, mas é uma vida nova, que toca no ser ontológico do homem e o introduz na vida autêntica e definitiva. Uma obra como esta significa o apogeu da teologia e da sua importância na vida da Igreja e na caminhada da fé de cada crente. Logo no prefácio afirma, e cito: se a exegese bíblica científica não quer exaurir-se em hipóteses sempre novas, tornando-se teologicamente insignificante, deve realizar um passo metodologicamente novo e voltar a reconhecer-se como disciplina teológica, sem renunciar ao seu caráter histórico. Recém-chegado de Roma, onde esteve para a apresentação da obra no Vaticano, Henrique Galvão, responsável pela edição portuguesa, deixou ao programa Eclésia uma imagem do interesse mundial que esta obra está a ter. Ao nível dos editores, estávamos presentes 7 editores, os primeiros 7 editores dos primeiros 7 países que vão publicar o livro e que correspondem já a 1.200.000 exemplares deste livro. De Roma, porque na conferência de imprensa de ontem estava a sala o auditório da sala de imprensa da Santa Sé pleno de jornalistas, mais de 20 cadeias de televisão de todo o mundo estavam a transmitir aquela apresentação. E, portanto, é um livro que, sem dúvida, como alguém dizia nessa sessão, aliás, o cardeal Hué, é um livro que está para durar e que é um contributo decisivo para os estudos teológicos. Pela leitura que eu fiz desta obra, há até uma aproximação que talvez tenha sido um pouco perdida ao longo dos últimos séculos e que me parece que é bastante relevante e que nos ajuda a nós no século XXI e num ambiente de clara pós-modernidade a entender esse primeiro século. É isso que corresponde um certo afastamento do método histórico-crítico? Eu acho que Ratzinger é bastante cauteloso em relação a isso. E aliás, ele diz-lo muito claramente. No entanto, ele fala com respeito pelas diferentes perspectivas exegéticas que existem. Pareceu-me a mim que há, de certa forma, não diria um afastamento, mas há digamos, trazer para esta obra a possibilidade de outras chaves hermenêuticas e não apenas o método histórico-crítico. E com toda a honestidade intelectual, eu acho que este livro mostra que, de facto, existirão outras possibilidades e outras chaves de leitura para os Evangelhos. Seguindo uma proposta da própria editora, esta obra será apresentada em Portugal, nas diferentes dioceses, pelo respectivo bispo como um instrumento de preparação para a vivência da Páscoa.
Neste momento, 15 dos 20 bispos portugueses já aceitaram uma proposta que nós fizemos de que utilizassem este livro para uma sessão diocesana de preparação da Páscoa, para que pudessem fazer um estudo pastoral e catequético a partir desta obra. A primeira edição de Jesus de Nazaré teve uma tiragem de 1.200.000 exemplares, para já em 7 línguas, sendo que estará disponível em 22 países dentro de alguns meses. Em Portugal, o livro teve uma tiragem de 15.000 exemplares e todos os direitos de autor serão entregues a instituições de caridade. E a Igreja vive por estes dias o tempo quaresmal, uma caminhada de 40 dias que leva os católicos rumo à Páscoa. Um tempo propício para descobrir a figura de Jesus. O poeta e padre José Tolentino Mendonça ajuda-nos nessa descoberta. É uma personalidade fascinante, do qual, mesmo parecendo que são poucas, nós temos muitas informações. Sabemos que Jesus é judeu, sabemos que Jesus era um mestre, e um mestre considerado no seu tempo porque os fariseus o acolhiam e o convidavam para a sua casa. Sabemos que Jesus fez uma experiência como os mestres, os rabis faziam, que é a experiência de ter um grupo de discípulos que ele inicia, mas depois sabemos que Jesus tem uma lógica de diferenciação em relação ao seu tempo, de ruptura mesmo, porque Jesus prega uma palavra que é original, uma palavra de amor, uma palavra de inclusão, uma palavra de perdão, num sistema religioso demasiado fechado para admitir o perdão, e a forma como Jesus fala de Deus é uma forma nova, original. Há uma dicção de Deus que Jesus a faz como ninguém. Quem me vê, vê o Pai, diz Jesus a Filipe. E depois o próprio destino de Jesus. Não podemos esquecer que Jesus morre como um maldito. Jesus é excluído daquele sistema religioso porque a sua palavra, o seu estilo, a sua mensagem não eram aceitáveis, comportáveis pelo universo religioso do seu tempo. Há um drama no relato de Jesus, na narrativa de Jesus, e que o prólogo do Evangelho de São João diz de forma muito clara: ele veio para os que eram seus e os seus não o acolheram. Isto tem a ver com a terra de Jesus, com o contexto, com o sistema fechado, religioso, com o sistema político, mas tem a ver com uma questão mais ampla, que é com a humanidade. Porque a terra de Jesus é o coração humano. Jesus encarna, torna-se um de nós. E penso que é a nível da humanidade que essa compreensão da recusa de Jesus tem de ser feita, porque ainda hoje Jesus, como proposta de vida, de revelação de Deus, continua a não ser aceite, mesmo por aqueles que são seus. Eis o tempo favorável é o nome da proposta de percurso quaresmal por parte da Fundação Evangelização e Culturas. 8 passos no caminho do desenvolvimento que desde o início da Quaresma estão disponíveis online. Desde quarta-feira de cinzas que no site da Fundação Evangelização e Culturas é possível encontrar uma proposta distinta para estes 40 dias de preparação para a Páscoa. Quaresma significa caminho de transformação, preparando a Páscoa, que significa da morte à vida, da escravidão à liberdade. Estas são as primeiras linhas da proposta quaresmal da FEC, que pretende que este percurso de fé seja transposto para o desenvolvimento. A FEC vai lançar um percurso de 8 etapas, 8 passos no caminho do desenvolvimento, em que a partir de quarta-feira de cinzas e depois ao longo dos vários domingos da Quaresma vai lançando pistas de reflexão e ação que cruzam a liturgia daquele domingo com
com dimensões específicas do desenvolvimento. Posso estar aqui num caminho de transformação, que é o caminho que é proposto na Quaresma até à Páscoa, e uma transformação e uma mudança também no desenvolvimento. Neste caderno de esperança, os 8 passos pretendem ser uma reflexão que alimenta uma ação. As leituras de cada domingo da Quaresma interligam com as dimensões essenciais dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio das Nações Unidas. Por exemplo, neste que foi o primeiro domingo da Quaresma, a palavra de ordem foi por um desenvolvimento mais justo. Levar esta nossa fé para a vida e para a construção de uma sociedade mais justa, não é? Implicando-nos nestas passagens de condições menos humanas a condições mais humanas, que é isso o desenvolvimento. Podemos pensar em linguagem litúrgica de morte à ressurreição. Portanto, é fazer estes paralelos e ajudar-nos a todos nós cristãos e comunidades católicas a ir levando esta nossa fé para formas cada vez maiores de implicação em construção de um mundo mais justo, que é isso que Jesus, foi por isso que Jesus morreu e é isso que Jesus vai ressuscitando sempre. Portanto, é interligar a nossa fé com a vida e com a nossa cidadania, sermos cada vez mais cristãos cidadãos. A Fundação Evangelização e Culturas vai ainda lançar durante este tempo quaresmal uma via sacra do desenvolvimento, que através de fotografias e reflexões permitem conhecer o trabalho que esta Fundação leva a cabo. Estes os temas que estão a marcar a atualidade e que levamos até si neste espaço, que pode acompanhar também pela internet em www.agencia.eclesia.pt. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.